Para quem não dê boa noite, uma boa noite. Graça e paz de Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para adorá-lo, para bendizê-lo. Como a irmã Carol falou, começamos o mês da família. Na realidade, começamos na quinta-feira, né? Mas oficialmente a igreja reunida como família de Deus hoje. Coisa boa, né? Falar em família, nós vamos trabalhar durante esse mês. Recebemos o material da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, denominação a qual fazemos parte. E vamos trabalhar então cada domingo um tema da família. Durante a semana o devocional, né, 31 dias, e aos domingos também. Hoje nós vamos falar inabaláveis na proteção da família. Vamos trabalhar esse tema, na realidade foi o primeiro tema do devocional, que vamos hoje descortinar. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, verso 23, Hebreus 11, 23. Agora me deu frio, irmãos. Ainda bem que está chegando aí o inverno, eu gosto, né? Não gosta não, irmã? Ah, Jesus. Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Amém. Hebreus 11, 23. Eu quero também aqui dar uma boa noite, também os irmãos que estão em casa, acabei esquecendo, a irmã Clarice, minha vizinha, o irmão Dalton, a irmã Eliane, a irmã Maria Brasilina, a irmã Adelaide Martins, o irmão Edson, a irmã Vera e vários outros irmãos que estão participando, eu não estou vendo. Deus abençoe. E o tema que nós vamos trabalhar, Hebreus 11, 23. Vamos então, irmãos, prestar bastante atenção, porque é um tema muito caro. Quando eu falo caro, porque a proteção da família, ela sempre foi muito importante. Você já ouviu falar muito sobre família, a base da sociedade, ela é projeto de Deus. E em relação à proteção, nós temos um mandamento lá no Éden. Quando Deus ele cria o homem, tá? Ele cria o jardim, onde seria o lar, seria o habitat, seria onde o homem ia viver junto com sua família, com sua esposa, com seus filhos. E Deus disse: olha, você vai cultivar e vai guardar a sua casa, né? Que é o jardim. A sua casa tem que ser um jardim, irmão, amém? Mas tem irmã que leva o pé da letra, que enche de flor, não é verdade? Mas não tem problema. De vez em quando a irmã Aline tenta, né, irmã Aline? Já tentou, né? Então, é uma ordem que a gente vem lá do Éden. E a gente percebeu que o homem falhou. Quando o homem, eu falo o homem em si, o sacerdote, sim, mas toda a família. Porque quando a falta de vigilância na família, quando a falta de uma ação, uma atitude, uma proteção, toda a família perece. Então, como a gente vai trabalhar hoje para que a gente possa estar firmes na proteção da nossa família? Não rígidos, mas firmes, porque rigidez é diferente de firmeza, tá? Seja firme, porque rigidez, você pode quebrar a sua família. Rigidez quebra casamentos, rigidez quebra relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, e por aí vai. Seja firme. Pastor, não entendi.
Eu vou tentar te explicar rapidamente a diferença de firmeza e rigidez. Os irmãos, os engenheiros, os arquitetos, o irmão Marcão aí, a galera que sabe um pouquinho, por exemplo, numa ponte, no próprio estádio de futebol, você percebe que de vez em quando, por exemplo, numa ponte está uma ventania, dá aquela balançada. Na ponte Rio-Niterói tem muito isso, né? Você que já passou pela ponte Rio-Niterói, tem muito isso. Interessante que um pastor, ele comentando que um dia passou por lá, o carro quebrou, parou, e de repente chegou o socorro da ponte, e uma ventania, e a ponte começou a balançar, ele segurou no carro, ficou meio desesperado, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Está caindo. Aí o socorrista falou assim, o senhor é burro? Falou, pastor. Aí ele falou, não sou burro, porque eu sou burro, não sou burro, eu não sou engenheiro, não entendo, por que está balançando? Aí com gentileza, o rapaz foi explicar a ele, né, que precisa ter esse vão de dilatação, porque se fosse tudo juntinho, rígido, a ponte quebraria, o estádio também, mas olhando para baixo vai ver que é firme, né, tá seguro, tem alicerce. Então a gente precisa ser firme, dar segurança, dar clareza, que também podemos ir por essa vertente, da clareza para a nossa família, o que nós queremos, o que nós somos diante de Deus, isso é firmeza, para onde a nossa família precisa ir, o que devemos fazer, isso é firmeza. Não seja rígido, seja firme em nome de Jesus. A Bíblia manda a gente ser firmes e constantes, tá? Ainda mais, irmãos, em relação à proteção, nos dias de hoje, vivemos época de intensos ataques às famílias, e é muito ataque, são muitos, né? Mas a grande verdade é que, por ser um projeto de Deus, ela sempre foi alvo. O papel do inimigo, o ataque do inimigo, ele sempre foi feroz contra as famílias, irmãos. Nós temos aqui em Êxodo capítulo 2, a história que é trabalhada nesse texto também. Está falando aqui do nascimento de Moisés, os pais de Moisés, Amrão e Joquebede, que pela fé tomaram uma atitude que mudou a história de um povo. O inimigo sempre tentou atacar as famílias e principalmente as crianças. Quando o faraó, José morre, entra outro faraó, com um pensamento todo diferente, ele começa a ficar preocupado porque os hebreus começaram a se multiplicar, o povo de Deus crescer, e eles ficaram com medo. E fizeram um decreto assim, olha, para as parteiras hebreias, olha, quando nascer homem, viu que é homem, mata. Então, o inimigo, ele sempre tentou de alguma forma, claro que ali ele tinha um propósito de acabar com a descendência do Messias, aquele homem, aquele menino, aquela criança que viria para redimir os homens. Mas a gente vê também o livro de Esther, a gente vê no próprio Novo Testamento, quando Herodes dá uma ordem para matar as crianças, de 2 anos para baixo, que queria também matar o Messias, Jesus. Então você vê que na história, as famílias sempre foram atacadas, as crianças, começando pelas crianças, irmãos. Nós precisamos proteger as nossas crianças, e o inimigo sabe disso, e esse exemplo bíblico é muito claro. Precisamos agir com fé, precisamos deixar um legado de fé para os nossos filhos, para a nossa família, protegê-los de qualquer coisa que possa tirar o foco de Deus, da educação, da firmeza, do amor e do aconchego da família. E o mundo, não só inimigo, eles não valorizam a família como o povo de Deus valoriza. Tu vê Deus sempre valorizando a família. Na Páscoa, Deus manda reunir a família.
A nossa cultura, o nosso temor a Deus, o nosso conhecimento de Deus, faz com que nós tenhamos uma mente, uma mentalidade diferente. Por exemplo, naquela época, as nações, eles matavam seus filhos, eles ofereciam os filhos em sacrifícios. Eles não estavam nem aí. Então esse é o mundo. E não é diferente hoje. O ataque continua o mesmo, só que de outras formas. Não mais mandando matar, oferecendo a um Deus. Existe, claro. Não como aquela época. Mas hoje são outros ataques. E nós precisamos, então, proteger. Mas eu queria fazer uma pergunta. De que maneira os pais de Moisés protegeram sua família pela fé? Como que Arão e Joquebede protegeram? Primeiro de tudo, eles viram uma beleza que ninguém viu. Eles enxergaram no seu filho Moisés uma beleza que ninguém viu. Pastor, será porque ele é bonitinho? Então quer dizer, se ele fosse mais ou menos, os pais não iriam tomar uma atitude? Nada disso. Quando diz que ele era bonito, em Atos 7, 20, coloca em Atos 7, 20, só para a gente entender, porque às vezes fica, o menino era bonito, então escondeu, quer dizer, se for mais ou menos, vai morrer, era isso, né? Se tivesse a carinha mais ou menos, facão, Rio Nilo, crocodilo, nada. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de quem? Então, na realidade, o texto está dizendo, e os pais entenderam que aquele menino, que aquele filho, era amado de Deus. Primeira coisa, para você proteger a sua família, olhe para ela com um olhar de amor e de graça. Os seus filhos, meus irmãos, os nossos filhos, eles são amados de Deus. E quando eu entendo isso, eu vou protegê-lo. Então a primeira coisa para você proteger a sua família é você enxergar nos seus filhos, na sua família num todo, o amor de Deus, que eles são presentes do Senhor, eles são bênçãos do Senhor. Se você não enxergar a sua família com um olhar de graça e de amor, realmente você não vai protegê-los. Você não está nem aí. Por isso que tem muitas famílias em colapso, porque elas não estão sendo vistas nem pelos da própria casa. Meu irmão, se você não olhar para o seu filho e não amar o seu filho e não achar o seu filho bonito, a sua filha bonita, aos olhos de Deus, uma bênção, quem que vai achar? O mundo? Pelo contrário, o mundo está doido para jogá-los no rio Nilo. Então os pais de Moisés agiram pela fé ao proteger sua família, reconhecendo o valor de uma criança. Eles viram uma beleza que ninguém mais viu e reconheceram o valor de uma vida. Eles olharam e falaram assim: não, Faraó não vai morrer, não vai matar meu filho. Faraó não vai matar meu filho. O mundo não vai matar meu filho, as más companhias não vão matar meus filhos, as redes sociais não vão matar meus filhos, a falta de amor não vai matar meus filhos, a falta de cuidado não vai matar meus filhos. Ponha isso no teu coração, ponha isso na tua vida, na tua família, tome atitude. Então os pais de Moisés, Arão e Joquebede, eles tiveram uma atitude maravilhosa. Talvez você nunca ouviu falar de Arão e Joquebede, mas foram pais que mudaram a história de uma nação. Foram pais que, ao proteger a sua casa, deram um salvador, um libertador para o povo. Olha a importância de proteger na sua casa, os seus filhos, na sua família. Tem bênção de Deus.
Os seus filhos são instrumentos da graça de Deus que podem mudar uma nação, um bairro, uma cidade, uma escola, uma faculdade, um trabalho, uma vizinhança. Olha a visão desses pais. Talvez você pense assim: pastor, nunca meus pais me reconheceram como uma bênção. Meus pais nunca olharam de uma forma diferente. Eu nunca fui protegido. É verdade. Tem pessoas que carregam isso dentro de si, mas eu quero dizer uma coisa: isso não vai impedir a obra de Deus na sua vida, e não vai impedir a obra de Deus na sua geração, na sua família. Você hoje precisa fazer diferente, você precisa tomar uma atitude, como esses pais tomaram. Em Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé. E de repente entra no nascimento de Moisés, e diz que os seus pais tomaram uma atitude maravilhosa, escondendo a criança. Foi tão forte, que Deus fez questão de registrar, não com o nome, mas com a atitude desses pais, nas Escrituras Sagradas. Tem muito pai, mãe, muitos pais que são heróis, mas ninguém conhece, mas os filhos sabem que são. Os filhos sabem que são. Isso que é importante. E Deus também sabe. E Deus também sabe o valor, pai, o valor, mãe, que você tem, a luta que você tem para criar os seus filhos no temor de Deus. E Deus também sabe a luta que você não tem e você não quer para isso. Então, Arão e Joquebede são nomes desconhecidos, mas Deus os considerou com uma fé tão significativa que registrou. Eles são exemplo de fé perseverante em Deus, que dá grande coragem e o leva a fazer o que normalmente não faria. Fé perseverante nos leva a fazer o que normalmente não faríamos. Vou desobedecer o rei, não vou cumprir, eu vou esconder o meu filho. Faraó não vai matá-lo. Que atitude, porque eles arriscaram as próprias vidas. Fazendo isso, eles arriscaram a vida da família toda. Só que eles tinham no coração as promessas de Deus. Com certeza, os pais de Moisés, Arão e Joquebede, conheciam as promessas de Deus. Como Moisés, que foi criado lá no palácio, sabia da história? Porque ele foi criado pela sua mãe. Ele foi criado pela sua mãe. Então, aquela família era alicerçada nas promessas de Deus. A maior proteção que você pode dar à sua casa é confiar na palavra de Deus, é se alicerçar na palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus diariamente na sua casa, na sua mesa, no seu deitar, no seu levantar, na vida dos seus filhos, na vida dos seus cônjuges. Eles sabiam disso, por isso eles tiveram essa fé perseverante, e a fé perseverante ela é corajosa no sofrimento, nas dificuldades e nas tribulações. Então a fé perseverante, meu irmão, ela é corajosa nas lutas da vida, nas dificuldades, ela não se encolhe. A família que realmente ela crê em Deus, o papai e a mamãe que crê em Deus, nas dificuldades não se encolhe, pelo contrário, avançam. É uma fé perseverante, que em meio às dificuldades arranca a força onde não tem. Quantas dificuldades nós passamos como família, irmãos? Quantas dificuldades eu já passei, mas olhando a fé perseverante dos meus pais, pela família,
e até buscando a Deus de uma forma que ainda não conheciam, mas eles estavam tateando até acharem. Então são momentos que eu lembro da minha vida, da fé corajosa, fé perseverante, atitudes que me marcaram, e eu tenho certeza que te marcaram. Eu lembro que teve um período que ficou muito difícil financeiramente para minha família, muito difícil. E meu irmão, tem o Cláudio, que é o mais velho, o que tem deficiência, e tem o Alexandre. E os meus pais resolveram, caso ele, a família, enviá-lo para trabalhar lá em Manaus. Eu tinha familiares lá, porque a fé, ela é corajosa, ela não é cega. Quando Joquebede botou Moisés no rio Nilo, Miriam foi acompanhar. Então a fé não é cega. A fé, ela acompanha a revelação de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Gravem isso. A fé não é cega, irmãos. Então, eu vi a atitude dos meus pais, e nós fomos no aeroporto, ele foi para lá, para seguir a vida dele, tocar a vida dele, ajudar, ou seja, e no aeroporto eu era criança, e eu vi na hora que o embarque chamou o embarque, o avião dele, e eu sem me entender, era muito criança, só a cena ficou na minha mente, e meus pais se abraçaram e choraram, e eu fiquei perguntando, mas por que ele tem que ir? E depois, quando a gente cresce, a gente entende, a gente percebe as atitudes, muitas vezes, do papai e da mamãe. Às vezes, temos que botar os nossos filhos no rio Nilo, só que a diferença é que nós vamos colocar dentro da arca. A arca é a proteção de Deus, a arca é a graça de Deus, a arca é a instrução que nós damos a eles, a fé. Moisés não é que herdou a fé, mas foi instruído nisso, nessa fé. E eu olhando essa atitude corajosa dos meus pais em meio às dificuldades. Depois meu irmão ficou 2 anos lá, né? Trabalhou, depois voltou, hoje tem a vida dele. Enfim, é uma fé corajosa que no meio da dificuldade não se encolhe, não recua, mas avança, crendo que Deus vai fazer a parte dele. Joquebede, vou botar no Nilo, é cheio de crocodilo, mas eu sei que Deus tem propósito, eu sei que crocodilo nenhum vai chegar perto do meu filho, se eu entender que as promessas de Deus são reais na vida dele, são reais na minha família. Isso é fé operante, é fé vigorosa, é fé que realiza o impossível. Eles acreditavam nas promessas que Deus tinha feito, seja qual for o meio. Os pais de Moisés sabiam que Moisés era amado de Deus e que ele tinha um lugar especial no programa de Deus. Meu irmão, minha irmã, os seus filhos têm um lugar especial na agenda de Deus. Creia nisso, viva isso, profetiza isso na vida dos seus filhos. Pague o preço, ore, ame, discipline. Ele está muito rebelde, vou tirar o celular. Ou melhor, eu vou dar o celular. Está aqui, toma o celular, para de chorar. Neném, para de chorar, dá o celular. Nós estamos vendo essa geração. E os filhos estão se perdendo. Irmãos, guardem a casa de vocês. Vocês viram o que aconteceu, barbaridade? Fiquei chocado. Um desafio na rede social. Eu não vou nem contar aqui, é muito chocante. De um irmão mais velho com um irmão mais novo. Desafio da rede social. Proteja a sua casa. Proteja a sua família, não só para as crianças.
Você que é casado também, proteja o seu casamento das redes sociais. O que tem de casamento acabando por falta de proteção nas redes sociais não está no gibi. O diabo não está de brincadeira. Nós não estamos brincando, a coisa está séria. Você olha as páginas de jornais. A última aí, a criança, foi fazer, esse eu posso falar, foi fazer o desafio do spray. Inalou o spray, morreu. Guarda. Agora temos aí a inteligência artificial. Aparece lá um bonequinho, a figura de um bonequinho conversando com a criança, mas é um homem, é um pedófilo por trás daquilo. Foi provado, cuidado! Não brinque, porque o diabo não está brincando, ele veio destruir desde o começo, ele tentou destruir a família. É o nosso papel guardar, e a fé guarda a nossa família. Quando a gente enxerga uma beleza que ninguém vê, mas nós vemos, então começa a enxergar a tua família, meu irmão, como bênção de Deus, como amados de Deus. Chega de amaldiçoar, chega de maltratar a tua família. Enxergue os seus filhos como bênção do Senhor. Enxerga a tua esposa, enxerga o teu esposo, enxerga a tua casa como o jardim do Éden. Proteger a família é reafirmar o valor da vida, e é um dos nossos princípios batistas. A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso, insubstituível. Eles foram intencionais em protegê-los. Eles tinham intenção. Precisamos assumir nossa responsabilidade de proteger nossos filhos. Vai ter dia que nós vamos ter que colocar nossos filhos no Nilo. Não criar os nossos filhos para o mundo. Nada disso. Nós criamos nossos filhos para o reino. Não para o mundo. É para o reino. É para o reino. Tá? Só que eles vão estar no mundo. Nós estamos no mundo. E nós devemos ensiná-los a lidar com o mundo. A vencer o mundo. E através da fé, a vencer o maligno, através da fé. Então presta atenção, hoje você não é forçado, né? O autor coloca aqui, porque você não é forçado a lançá-los no Nilo, mas você às vezes entrega, só Deus sabe o quê. Para quem você está entregando a sua família, para quem você está entregando seus filhos, pense sobre isso. Tem que ver, meus irmãos, com quem eles estão andando, o que eles estão fazendo. Não tem jeito, não tem... Eu sei que às vezes dá trabalho, mas é coisa séria. Olha, hoje eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eles foram firmes comigo, eles não foram rígidos, eles foram firmes. Para você adolescente, no começo a gente fica meio assim, fica querendo dar uma de rebelde. Não faça isso. Porque lá na frente você vai olhar e vai agradecer os seus pais. Você vai louvar a Deus pela vida deles, pela firmeza deles. Principalmente você que é cristão. E o seu pai e a sua mãe te leva ao temor a Deus. Com graça e misericórdia. Lá na frente vocês vão agradecer. E muito. E muito. Joquebede exerceram a fé e agiram, porque a fé verdadeira sempre age. Fé não é ficar sentado de braços cruzados esperando que algo aconteça. Na verdade, esse tipo de conceito de fé é fatalismo. Então, meu irmão, o caldo está entornando, o diabo está atacando, a crise está aí, e você está de braço cruzado. Isso não é fé. A fé, ela é operante, a fé é viva, a fé age. Quando o Joquebede viu que o negócio estava pegando, eu vou agir, eu vou esconder meu filho. Quando passou 3 meses, não tem como mais esconder. Então eu tenho que tomar uma atitude, vou botar ele dentro do cesto. E vou pedir para a irmã mais velha, o primogênito aí, primogênito.
também tem papel fundamental na família, hein? Acompanhar, possivelmente, Joquebede sabia, a Bíblia não diz isso, mas a gente pode pensar, imaginar, que aquele período a filha de Faraó se banharia. Pode pensar nisso. O natural com a fé. O que o homem pode fazer, o homem tem que fazer, não tem que ficar de braços cruzados. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então preste atenção. Terão dias que nós devemos estar firmes e convictos na atitude que devemos tomar. Não podemos ficar de braços cruzados. O dia mal está aí e a gente está assim, parado. As coisas estão acontecendo, o tempo não para e a gente está de braços cruzados. Isso não é fé. Fé, ela é ativa, ela não é passiva. Até para a salvação nós devemos depositar nossa fé em Cristo. Então, atitudes de fé podem salvar gerações. Se eu perguntar aqui, quem já teve atitudes de fé que mudou a história da família? Eu tenho certeza que eu tenho testemunhos aqui. Eu tenho certeza que eu tenho testemunhos aqui. Você, em algum momento difícil da tua vida, você orou. Eu tenho alguns aqui que ficaram marcados para sempre, né? Vão ficar marcados. E eu quero mais, eu quero viver mais. Momentos de enfermidade que se abateram sobre a minha família, e nós oramos, nós jejuamos, e Deus operou. Então não adianta ficar de braço cruzado, não é para ficar de braço cruzado, não tenha medo. Se você tiver que agir pela fé, diante das promessas de Deus, pode agir que Deus vai abençoar. E Deus é o único que pode mover o coração de Faraó. Deus é o único que pode amolecer o coração dos governantes. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus soberano. Então, eles foram intencionais em protegê-lo. Nós precisamos ter a intenção de proteger. Na realidade, tudo na vida, nós precisamos ser intencionais. E a gente está trabalhando isso na questão do discipulado. Vai ali tomar um café com aquela família, é intencional ganhar essa família para Jesus. Vai conversar, vai sair, seja o que for, mas seja intencional. E Joquebede, Arão e Joquebede, eles foram intencionais. Nessa fé operante, foi precioso, muito, a fé desses dois, desse papai e dessa mamãe, colocar o seu filho na arca, no capim alto, à margem do rio Nilo. A fé motivou o esconderijo do bebê Moisés, ilustrando que a fé genuína inspira a conduta nobre. Fé é uma palavra de ação, é ativa, é de atitude, um ato de fé de paz tementes, confiantes em Deus. Uma pequena atitude de fé, que na verdade era grande, gerou grande fruto. Gerou o homem que Deus usou para tirar o seu povo do Egito. Invista nos seus filhos. Abençoe os seus filhos. Ensine os seus filhos a temerem a Deus. Pode ser diariamente um versículo, uma oração, mas faça. Porque não podemos menosprezar os dias das pequenas coisas. Porque elas se tornam grandes, porque o propósito é grande. Então todos os dias, irmãos, nós precisamos semear na vida dos nossos filhos, e o tempo revelará o que para nós no momento pode ter parecido um ato tão pequeno de obediência, mas que lá na frente vai produzir uma colheita abundante de justiça e vitória. Isso tudo pela fé. Isso tudo porque papai e mamãe tiveram fé, acreditaram, confiaram, creram na palavra, tomaram atitude. Irmãos, não podemos mais ficar de braços cruzados. O fim de todas as coisas está chegando. O ataque nas famílias está cada vez pior. Proteja a sua casa.
Proteja a sua casa em nome de Jesus, proteja as nossas crianças, irmãos, cada testemunho que a gente ouve. E eu conheço de perto crianças que foram abusadas. Proteja! Já vi mães e pais desesperados e frustrados porque não conseguiram proteger a sua casa. Já tive que engolir muito para poder olhar nos olhos desses pais e dar uma palavra de conforto. Você não precisa passar por isso, porque você está ouvindo de Deus hoje esse alerta: proteja a sua família. Vamos orar? Quem pode ajudar aqui no teclado? Aham e Joquebede, eles foram sábios, eles sabiam que não poderiam proteger o filho em todo o tempo. Eu sei que um dia meus filhos vão seguir o rumo. Eu não vou conseguir protegê-los. Por isso, a nossa atitude de fé como pais é muito importante na vida deles. O amor que nós manifestamos a eles é muito importante. Olhe os seus filhos com amor. Se o mundo não olha, você precisa olhar. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar pela sua família. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Cuide deles. Comece a fazer diferente a partir de agora. Não é para idolatrá-los, é para ensiná-los a fé em Deus. É isso que precisamos fazer. É cuidá-lo. É mostrar o caminho. O mundo quer jogar os nossos filhos no Nilo. Depois que Faraó deu ordem às parteiras e continuou, as parteiras não obedecendo, continuaram nascendo os meninos, Faraó ficou irritado e diz assim: joga no rio Nilo. O mundo quer jogar os nossos filhos no rio Nilo, para os crocodilos comer. Não podemos deixar, como família, como pai, como mãe. Coloca dentro da arca, coloca dentro do cesto. Apresente Jesus, fale de Jesus, viva Jesus, ame a Jesus. Não tenha medo, porque Deus está vendo o teu ato de fé. Deus está vendo que você está investindo na tua família, nos teus filhos. Deus vai te abençoar. Deus vai suprir as necessidades. Eu quero orar por você, família. Pastor, hoje eu carrego alguns sentimentos de culpa. Eu quero dizer que Deus perdoa você. E não é tarde. Não é tarde para perdoar. Não é tarde para você fazer o correto. Aham, Joquebede viu o que ninguém tinha visto.
Não espere que os outros vão olhar e achar a tua família bela, porque não vão. É você que tem que olhar. Você que tem que olhar para os seus. Você que tem que cuidar dos seus. Eu quero orar por você. Que de repente, em algum momento, falhou nessa proteção. Eu já falhei em alguns momentos em proteger minha família, irmãos. Eu já falhei. E eu peço perdão ao Senhor. E eu peço perdão a eles. Mas hoje eu luto. Hoje eu luto para proteger a minha família. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra? O Espírito de Deus falou ao seu coração. E você agora, com teu coração cheio de fé pela essa palavra, vai pedir força a Deus. E a partir de hoje, vai exercitar a sua fé, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, orando, lendo a palavra, investindo. Eu quero orar por você. Pastor, Deus falou comigo, e a partir de hoje, eu vou exercitar minha fé dentro da minha casa. Se tem alguém, levanta a mão, eu vou orar por você. Pastor, ora por mim. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Amém. Exerça a fé viva. Olha para a sua casa, olha para a sua esposa, olha para o seu esposo, olha para os seus filhos. É o melhor que Deus deu para você. É o melhor. Filhos, olhe para os seus pais. É o melhor de Deus para vocês. Nós erramos, mas nos arrependemos e lutamos para melhorar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Hoje nós aprendemos que uma fé inabalável protege a nossa família. Uma fé inabalável é corajosa, ela é ativa, ela não fica de braços cruzados. Em meio da dificuldade, da pressão, ela age, ela vai. Ainda que chorando, ainda que sangrando, mas ela avança. Eu sei que o Senhor tem bênção para as famílias aqui nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar os ardis de Satanás contra a nossa família. Que possamos protegê-los. Que possamos exercitar a fé. Que possamos investir, que o nosso investimento não é vão, Senhor. Não é vão. Pode até dar trabalho, vai custar, mas não é vão. Custou para Arão e Joquebede colocar seu filho no rio Nilo em meio a crocodilos. Custou. Mas eles receberam de volta o preço da fé. Aleluia. Que possamos ensinar nossos filhos a temer o Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a olhar para dentro da nossa casa e ver que lá tem o belo, tem a bênção de Deus. Chega de amaldiçoar os filhos, xingar.
praguejar. É abençoar. Senhor, eu fui ver ontem, por acaso, Senhor, eu ouvi testemunho de uma das músicas mais cantadas no Brasil. Um filho compôs essa música depois que o pai morreu, expressando a saudade que sentia do pai, mas morreu sem falar com o pai. Que coisa triste. Isso é falta de proteção, Senhor. Depois que morrer não adianta canções. Depois que morrer é só lamento. Então devemos agora proteger, amar, cuidar e investir, Senhor. Investir. Que a partir de hoje vamos fazer isso. É o que oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Aquele que opera onde não podemos. Obrigado pelas famílias da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não sei se o louvor preparou algum cântico de família. Preparou ou não? Preparou algum cântico? Não? Tem aquela música, minha casa e eu, quem conhece? Serviremos ao Senhor. Se ninguém conhece, eu vou cantar. Tô brincando. Vai, Osés, leva aí. Qual? Serviremos a Deus. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Qual o nome da música? Com alegria. Aleluia. Aleluia, então canta. Diga isso com todo o coração. Diga isso com fé. Será abençoado. Em nome de Jesus. Já é abençoada a tua descendência.
Aleluia. Agora eu quero convidar você a orar agora. Ore com a sua família, se você está com o seu familiar do lado. E você que não tem o seu familiar, ora com o irmão. Procura um irmão, você que é homem. Procura uma irmã, você que é mulher. Mas ninguém sozinho. Ore aí com a sua família. Ore com os nossos irmãos. Vamos orar. Ore agora, onde você está aí. Ou pode se deslocar e orar por alguém.